A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Glória a Deus pela sua vida, pela sua disposição, pelo seu encargo em aprender mais da palavra de Deus. Tenho certeza que essas verdades da palavra do Senhor têm entrado no seu coração e têm feito diferença. Saiba de uma coisa, a palavra de Deus não volta vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. E eu tenho certeza que a palavra liberada aqui tem produzido transformação no seu coração, no seu espírito, e com certeza você vai ser cheio da presença, da glória do Senhor, e principalmente de um desejo profundo em ver a volta do Senhor, em ver o Senhor estabelecendo o seu reino e a sua vontade nessa terra. E hoje então nós gostaríamos de compartilhar acerca da Grande Babilônia. Isso está no capítulo 17 e 18 de Apocalipse. E hoje então nós vamos compartilhar acerca desse assunto, ok? Então vamos lá para o texto, está lá em Apocalipse 17, vamos começar lendo esse texto a partir do versículo 1, também os versículos 4 e 5. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então veja, uma característica da Grande Babilônia é que ela tem a prática da prostituição, e nós vamos falar o que isso significa, né? Diz que na verdade que ela é a mãe das meretrizes, das prostitutas. Então vamos ver o que a Bíblia nos fala acerca disso, o que é essa prostituição. Vamos lá para Oséias, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta. Porque o espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Veja que Deus trata a idolatria como se fosse uma prostituição espiritual. Ok? Então nós vemos que a Grande Babilônia, ela é aquela que se prostituiu, ou seja, que viveu na idolatria. E hoje nós sabemos que a Igreja Católica foi responsável por uma mistura espiritual muito grande das religiões ao longo da história, né? Agora, não estou aqui dizendo que os católicos não sejam de Deus, ok? Nem mesmo cristãos, porque até tem com certeza muitos que confessam a Cristo, apesar da igreja, do sistema religioso ter muitas práticas que estão fora da palavra de Deus e que nós vemos isso claramente. Uma delas é a prática da idolatria, do adorar e colocar pessoas na posição de Deus, no lugar de Deus. Isso chama-se prostituição espiritual. Então, nós vemos na história o quanto a Igreja Católica trouxe várias práticas de outras religiões para dentro da igreja, né? Nós chamamos isso de sincretismo religioso. Então, por exemplo, ela trouxe a oração, por exemplo, para os mortos, né? E que isso era os cultos aos ancestrais, das religiões orientais, veio para dentro da Igreja Católica. Por isso eles celebram ali o dia de finados, por exemplo. Até mesmo a celebração de Natal veio também de uma festa pagã, que era uma festa comemorada ali por volta realmente do 25 de dezembro, ao Deus solstício, e eles trocavam presentes. Então essa festa veio daí. A própria adoração a Maria simbolizando que uma mãe segurando um filho, que é uma alusão à deusa Vênus segurando o seu filho. Então veja, a Igreja Católica se misturou, tanto é que hoje muitas pessoas, elas colocam ou façam as suas orações mais para Maria do que o próprio Jesus, porque ela foi colocada no lugar de Deus, e isso é chamado de
prostituição espiritual. Quantos homens e mulheres, né? Não estou falando que não foram mulheres de Deus ou homens de Deus, foram canonizados, beatificados, recebem oração, mas nós sabemos que na verdade só existe um mediador, e esse mediador é Cristo. Mas a Igreja Católica colocou então objetos, colocou pedaços de madeira, colocou ídolos para dentro da igreja, ok? Mas nós sabemos que só há um mediador, e esse mediador é Cristo, né? Então, olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então veja, Jesus é o mediador, nós vamos até Deus por meio de Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por meio de Cristo e por meio daquilo que Cristo fez, ok? Agora, uma coisa também que nós vemos na Igreja Católica é que ela, na história, que ela não apenas trouxe várias coisas de outras religiões, como também matou muitos cristãos, protestantes e de outras religiões também. Então nós vemos muita perseguição religiosa, ok? Num tempo em que havia corrupção ali dos seus liderados, na verdade dos seus líderes, houve então muita morte. Nós sabemos do tempo da Inquisição, em que eles consideravam hereges aqueles que não praticavam aquelas doutrinas que eles acreditavam deveriam seguir. Então eles lançavam eles em prisões, matavam, enforcavam, eles queimavam ali eles vivos, aqueles que não seguiam as mesmas práticas deles. Então muitos santos, inclusive protestantes, foram mortos pela Igreja Católica. Homens de Deus, por exemplo, que traduziram a Bíblia do original, ou até mesmo do latim, para suas línguas, suas próprias línguas nativas, foram também perseguidos, foram mortos em fogueiras por causa da instituição religiosa. Ok? E olha o que a Bíblia diz acerca da grande Babilônia. Ok? Lá em Apocalipse 17,6 diz assim: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Isso é só para mostrar que de fato essa mulher aponta então aí para essa grande Babilônia aponta para a Igreja Católica. Exultai sobre ela, os céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então houve uma perseguição religiosa muito grande por parte da Igreja Católica, infelizmente, e vai sofrer a devida punição por causa disso, ok? Bom, então nós temos também a grande cidade, e nós vamos falar o que é essa grande cidade, que estão aí na palavra de Deus, ok? Bom, vamos lá para Apocalipse, capítulo 17, versículo 3 e 4. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então mostra o poder político, né? Os chifres ali. Achavam-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então, aqui vemos as primeiras características dessa mulher. Ela está associada a uma besta, e sabemos que a besta é o anticristo. Então ela tem poder político, né? Também está vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas de pérolas. Certamente ela também é muito rica, ok? E ainda é cheia de abominações de prostituição, e como nós falamos anteriormente, ela então se prostitui espiritualmente. Então, no verso 6 de Apocalipse 17, diz o seguinte, né? Versículo 9.
aqui está o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Então, essa mulher aqui, ela tem aqui 7 montes, né? Os 7 cabeças, que são os 7 montes, e talvez você não saiba, a Roma é uma cidade edificada sobre 7 colinas. Então nós sabemos, na verdade, que essa grande cidade, então, aponta para Roma, ok? Então nós sabemos que a Igreja Católica, que a partir de Roma, fez tantas coisas ruins, atrocidades, abominações, prostituições espirituais, agora vai ser julgada por Deus nesse tempo da grande tribulação. Então haverá a queda da grande Babilônia, aí da grande cidade, ok? Bom, vamos ler o que a Bíblia diz lá em Apocalipse 18, versículo 2 e 6. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Nós sabemos que essa igreja se tornou muito rica. Versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagar-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, mistura, dobrado para ela, ok? Então, veja, aqui nós vemos que essa igreja se prostituiu, essa igreja embriagou outros. Então nós vemos o quanto de fato foi uma igreja prostituída, e por isso haverá julgamento, ok? Outro texto da palavra de Deus, Apocalipse 18, versículo 8: Por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Veja, não tem ninguém que toca na igreja e vai sair impune, ok? Então é algo muito sério. Então, e por muitos anos, né? Então a Igreja Católica tem infelizmente feito isso, ou fez isso muito no passado, a gente vê isso claramente, ok? Trazendo morte de inocentes, daqueles que estavam seguindo a Deus, ok? Então veja, há um momento em que Deus vem trazer de fato o julgamento. Um outro texto da palavra de Deus, na Apocalipse 14, versículo 8, nós já lemos, diz assim: Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição, ok? Um outro texto da palavra de Deus, lá em Apocalipse 16, 18, 19, diz assim: E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e correu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Mais uma vez mostra a disciplina de Deus, o julgamento de Deus para com o sistema religioso. E por fim, nós temos Apocalipse 18, versículo 9, que diz assim: Ora, chorarão e lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Então haverá terremotos, haverá incêndio sobre essa cidade que é Roma, ok? Então nós vimos aqui o quanto de fato Deus não se agrada com a mistura. Então é importante que você entenda isso. Deus não se agrada com a mistura.
Não coloque ninguém, nenhuma pessoa, no lugar de Deus. Não há mediador a não ser Cristo. Cristo é o mediador. É aquele que está entre nós e o nosso Deus. Mantenha o seu coração focado, voltado para o Senhor nesses dias, para que nunca suceda que o seu coração se misture com outras práticas. Né? Nós mesmos estudamos acerca da igreja de Laodiceia. Ela não era fria e também não era quente, era morna. Mas nós precisamos ser quentes, precisamos ser aquecidos em o nome do Senhor Jesus e que Deus nos livre de toda mistura espiritual em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nessa hora nós voltamos nosso coração, nosso espírito para o Senhor, para que vivamos de fato na vontade do Senhor, para que não andemos nos caminhos da prostituição espiritual, mas que nós venhamos de fato a caminhar seguindo o Senhor, porque sabemos que só o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Pai, em nome do Senhor Jesus, que caminhemos de fato segundo a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Na próxima aula nós falaremos acerca das bodas do Cordeiro, do milênio, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar o seu coração de uma forma poderosa com esse assunto, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula. Não deixe de seguir o pastor Marcos Nogueira no Instagram, @marcosnogueira.usa.